obstáculos que te impedem de empreender no digital. Olá, me chamo Márcia Pereira e sou mentora de profissionais e empresas que queiram iniciar um negócio aqui no digital do zero. E hoje eu venho trazer para vocês os 3 obstáculos que eu considero serem os principais e que estão te impedindo de empreender aqui. Mas antes eu vou te pedir para dar um like, se inscrever no meu canal e compartilhar para outras pessoas também que queiram iniciar um negócio aqui no digital, mas ainda não sabem como. Então vamos lá. O primeiro é o medo do desconhecido. Muitas pessoas, principalmente nós mulheres mais maduras, né? Nós temos medo do que é desconhecido para a gente. A tecnologia, a internet, o digital é muito desconhecido para nós ainda. É como se nós fôssemos uma formiguinha e a internet fosse um gorila gigantesco. Então, assim, é um tamanho muito superior. Mas quando você para com tranquilidade para conhecer o universo digital, você vai perceber que esse gorila não é tão grande assim. Sempre faço essa analogia como se existisse um gorila e você fosse aí um homem bem pequenininho perto daquele King Kong. Aí, de repente, você pega um helicóptero e começa a sobrevoar em cima do King Kong. Você vai perceber que o King Kong se tornou um bichinho bem menor do que ele parecia. É a mesma coisa, a partir do momento que você começa a contemplar a internet com mais tranquilidade, com mais abertura para o novo, você vai perceber que além de ser um universo que não é tão desconhecido assim, nem é esse bicho de 7 cabeças, você vai perceber que é um universo muito interessante, que pode sim te ajudar muito em seus processos, em seu trabalho, te ajudar a ganhar mais visibilidade, mais autoridade e quem sabe até fazer uma renda extra ou usar a internet como a sua renda principal. O segundo obstáculo que eu acho que todas nós, mulheres maduras, enfrentamos é o medo de o medo da exposição. Por quê? Eu sei muito bem por quê. Porque nós ainda somos daquela geração onde nós chegávamos na sala de aula, aí de repente nós estávamos sentadas na carteira, né, na cadeirinha lá, na mesinha de estudos, e a professora te falava: levanta, Maria, e venha responder essas perguntas. Eu me lembro que tinha uma professora de história, uma irmã, que toda aula de história ela fazia a tal da arguição. Nós tínhamos que estudar aquele conteúdo daquela aula e na aula seguinte ela iria fazer a tal da arguição, que era o terror. Então, quando você estava ali em sala de aula, sentado, você pedia pelo amor de Deus para tal irmã não te chamar. Eu estudava em escola de freiras e aquela irmã para mim era o terror. Eu passava noites em claro pensando que no outro dia eu ia ter a tal da arguição de história. Então, o que acontece? Nós trouxemos para essa era, a era digital, o nosso medo de exposição, o nosso trauma daquela época que nós ainda sofríamos a tal da arguição. Só que o que nós temos que entender é o seguinte, que aqui nós não seremos cobradas de nada. Aqui nós vamos expor o nosso conhecimento, toda uma jornada de conhecimento e não seremos cobrados de nada. Sempre tem alguns críticos, claro, sempre tem uns aqui que vão implicar alguma coisinha, mas você não está sendo mais cobrado, você não vai ganhar 0 naquela prova. Então, você tem que entender que aquilo ali é um padrão, um trauma que talvez você tenha trazido daquela época, que não existe mais. Isso aqui é outra história. E hoje você já é uma profissional que trouxe uma jornada cheia de conteúdos incríveis para poder transbordar na vida de outras pessoas. O terceiro obstáculo, e não menos importante, é o medo de ser rejeitada. Olha só. Qualquer psicólogo, qualquer pessoa que estuda, né, a parte emocional não vai me deixar mentir em relação a isso aí. Muitas de nós, enquanto crianças, sofremos, né, um pouco de rejeição. Por quê? Porque às vezes tem os pais que se separaram ou perderam um dos pais, ou de repente, pelo simples fato do pai trabalhar fora, viajar, ficar muito tempo fora de casa. Então, a criança, principalmente na primeira infância, aí, antes dos 7 anos, ela sofre um pouco do que ela entende como abandono, que era a síndrome da rejeição. Então, o que acontece? Ela cresce se autocriticando muito. E ela adota esse sabotador, o crítico, como sendo aquele seu amiguinho. Ah,
meu pai me abandonou porque não gostava de mim, ah, eu não sirvo pra nada, aquela coisa toda. E na idade adulta, ela vai trazendo esse crítico com ela, então ela passa a ter muito medo de continuar sendo rejeitada, continuar sendo criticada, ela passa a criticar outras pessoas, a criticar a si próprio. Então, o que acontece? Na internet, como você está muito exposta, né? Quando você está ali fazendo uma live ou um vídeo, você está abrindo para muitas pessoas assistirem. Então, esse medo de crítica é real. Só que você pode muito bem trabalhar isso. Uma técnica que eu sempre falo com os meus alunos, com os meus mentorados, é o seguinte: quando você for fazer as suas primeiras lives, faça de conta que você está fazendo um vídeo no espelho, você está falando para você mesmo. E é muito simples fazer isso. Você tem um lugarzinho lá que aparece o número de pessoas que estão entrando na live. Você pode tapar esse local com um papelzinho e você pode também tirar os comentários. Se você for lá na live, tem como você tirar para que não exista comentários. Então, o que vai acontecer? Você vai fazer ali sua live como se você estivesse fazendo um vídeo. Você não vai ver ninguém comentando, você não vai ver ninguém entrando na sua live, então vai ficar muito mais fácil. É a mesma coisa os vídeos. Faça de conta que você está falando para o espelho. Você treina antes, cria um roteirinho antes e tudo fica mais fácil. Quando eu comecei, não era tão fácil como é agora, só que foi praticado. E isso é que eu te recomendo, que você comece a praticar, faça aos poucos. Entenda que o primeiro nunca vai ser tão bom assim, mas o segundo vai melhorando, até que quando você perceber, você já vai estar incrível. Por quê? Para você empreender no digital imparalisável, você precisa estar nas redes sociais. Você precisa mostrar para as pessoas quem é a pessoa que está vendendo aquele curso, quem é a pessoa que está oferecendo aquele serviço, aquela transformação. Isso humaniza o seu marketing. Então esteja presente sim em vídeos, em lives, em stories. É muito importante para você se conectar com a sua audiência, ok? Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilha e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!